Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, o retorno a Betel. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 35, versículo 3, um pedacinho dele, a parte A, que diz desse jeito: Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Como disse para vocês ontem, existe neste texto, neste livro aqui de Gênesis 35, a história que trata sobre Jacó, exatamente 4 práticas espirituais que estavam esquecidas por Jacó desde o período em que ele tinha passado lá por Betel, na região de Canaã. A primeira prática que Jacó ele esquece e que Deus manda ele retornar para que ele pudesse agora voltar a praticá-la é lembrar quem nos livrou da angústia. Por isso, quando Deus se revela para ele mais uma vez, Deus manda que ele volte lá para Betel. E chegando lá, ele pudesse levantar, erguer um altar ao Deus que tinha livrado ele da angústia. Minha irmã, meu irmão, como é ruim quando nós nos encontramos em situação de angústia. A angústia é um sentimento que tira até o oxigênio de nós. A angústia faz com que a gente perca o paladar da comida, a gente não sinta o cheiro do perfume, a gente perca o sono. Como é ruim o sentimento de angústia. É algo esquisito que não tem muito como explicar. Mas entenda uma coisa, retornar a Betel aqui significa não esquecer quem nos livrou no dia mau. E quando a gente, muitas vezes, a gente é visitado pelo Espírito Santo e Deus, através do seu poder, nos livra do sentimento de angústia, que alívio que a alma sente. O que Deus queria com Jacó? Que ele retornasse exatamente a Betel e ele se lembrasse quem foi que lá atrás livrou ele desse sentimento, dessa condição tão ruim. Perceba que Jacó, após uma experiência tão maravilhosa com Deus, lá em Betel, Jacó deixou que tudo isso ficasse no esquecimento. Amados, infelizmente, para algumas pessoas é tão comum lembrar-se de Deus apenas nos dias de angústia, nos dias de aflição, nos dias em que as coisas não vão bem. Infelizmente, quantas vezes nós somos abençoados poderosamente por Deus, Deus nos livra de situações terríveis, entre elas a angústia, e quando nós passamos por essa fase, por esse momento ruim, a gente se esquece do que Deus fez com a gente nem lembra mais. Perceba uma coisa, há alguém aqui na Bíblia que Deus faz questão de expor esta pessoa porque ela é ou ela era diferente de muitos de nós. E esta pessoa você conhece, que era Davi. Davi, ele não tinha o defeito que muitos de nós temos, que é não se lembrar das bênçãos, que é não se lembrar das coisas boas que muitas vezes Deus faz por nós e a gente fica ainda reclamando. Davi era diferente. Quando nós olhamos no Salmo de número 103, versículo 1 e 2, embora todo o Salmo 103 ele é maravilhoso, mas quando nós olhamos para os versículos 1 e 2, o texto diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí vem a parte que eu acho maravilhosa, magnífica, e diz: olha, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Você consegue entender o que é um coração grato? O que é não se esquecer do Deus que nos livrou e que livrou Davi da angústia? Davi, ele escreve esses salmos em adoração, em lembranças ao Senhor. É um salmo de ação de graças. Que a gente faça isso todos os dias. Quando eu olho também para o profeta Naum, ele diz: olha, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia.
E Naum ainda diz assim, olha, e conhece os que nele confiam. Que palavra maravilhosa, irmãos. Naum era alguém que estava dizendo, olha, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor sabe quem são aqueles que nele confia. Irmãos, se nós todos tivéssemos o mesmo sentimento de Davi e o mesmo sentimento de Naum, a gente não precisava voltar a Betel para lembrar do que Deus fez por nós. Pastor, onde é que está escrito isso em Naum? Está lá no capítulo 1, versículo 7. Que a gente possa fazer igual Davi e a Naum, lembrar do Deus que nos livrou da angústia. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a não esquecer de Ti, a nos lembrar do que o Senhor fez por nós e tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, querida do Senhor, se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.